Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui. Bom dia também aos nossos queridos amigos internautas que estão acompanhando conosco ao vivo neste momento. Muito obrigado. Obrigado também a essa casa que nos acolhe neste momento, né? Hoje vamos agradecer muito a presença da nossa querida irmã, amiga, Andréia Serrano, que está aqui. Obrigado, Andréia. E o tema que ela escolheu, ela vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. Um tema muito bom, maravilhoso esse tema, né? Então, obrigado, Andréia, mais uma vez, né? Como todos os nossos encontros, nós vamos começar sempre com a nossa prece inicial. Eu vou convidar a nossa amiga, nossa irmã, Marlene, que está aqui conosco, ela que vai fazer a nossa prece agora. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. É divinamente emocionante estar aqui. André, se eu chorar, vocês não liguem. Mas vamos orar então, meus irmãos. Pedindo a Deus, primeiramente agradecendo, né? A Deus, nosso Pai, a Maria, que com certeza está aqui nos amparando, nos auxiliando neste domingo. Que nos envolva em sua paz, em seu amor, Senhor. E que possamos, em nossa caminhada, exercer o amor, a paz de Cristo. Que envolva nossa irmã Andréia nos melhores fluidos, para que ela possa nos transmitir e que permaneça nos nossos corações os seus ensinamentos de hoje. E que assim seja. Assim seja. Obrigado, Marlene. Sempre falar de Maria sempre traz uma emoção muito forte, né? Andréia, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Aí no fundo vocês me escutam bem? Minha voz é um tom mais baixo. De fato, é um tema que toca os corações, né? Então eu também estou fazendo um exercício aqui para segurar um pouco a emoção, porque é muito presente na minha vida e acredito que na vida de todos vocês, e o trabalho que a gente faz aqui dentro desta casa tem muito a ver com o trabalho de Maria. E é por isso que eu quero falar deste tema hoje com vocês, para a gente, de repente, se reconectar, se de alguma forma, né, a gente se esqueceu, para que a gente volte a lembrar que ela está aqui conosco, amparando todos os trabalhos de caridade. Então, ao longo da minha fala, isso vai ficar mais evidente. Desculpa. Primeiramente, é importante a gente lembrar de que nós estamos falando de um símbolo. E como um símbolo, ele tem diversos significados. O símbolo, na origem da palavra, é aquilo que une. Então, a gente pode pegar ideias diferentes e unir num símbolo. Mas quando a gente olha para este símbolo, nós teremos várias interpretações e elas nunca se esgotam. Hoje eu olho para um símbolo e entendo de uma forma. Amanhã eu posso entender de uma outra forma. Esse é o mistério do símbolo. Ele não traz uma única resposta. Ele é múltiplo, ele é intenso, ele mexe com a nossa alma. Quando a gente olha para um símbolo, a gente se conecta de uma forma que a matéria não compreende. E esse convite que eu faço para vocês, que a gente possa olhar Maria como um símbolo. Cada um de vocês vai encontrar um significado. E é essa a intenção também de hoje. Que toque o coração, mas cada um à sua forma. Que encontre o significado de Maria para vocês. Independente do que já ouviram em outros momentos, em outros lugares, em outras religiões.
deixem que o símbolo toque o coração de vocês. Nós podemos dizer, esse é um trecho que inclusive vai aparecer em algumas leituras, eu cito ao longo aqui da apresentação, a importância decisiva de Maria na vida dos seres que habitam o nosso planeta. Muito mais pela sua atuação invisível aos olhos materiais do que pela realização estritamente terrena. Na passagem bíblica, né, ela aparece muito pouco. A gente sabe do grande papel dela, mas realmente muito pouco se fala sobre ela nas Escrituras. Então, isso traz para a gente uma verdade, né? É uma atuação muito mais invisível do que terrena. E é isso que nos toca, né? Isso que nos emociona, porque a gente percebe, a gente sabe que tem uma atuação muito importante dela. E por que falar de Maria? Não só porque ela é pouco falada, né, em muitos ambientes, mas também porque a gente vive um momento que nos exige um olhar novamente interno, um olhar também voltado para aquilo que é maternal. E eu trouxe uma frase aqui de um médico, ele fala sobre, do Gabor Maté, ele fala sobre saúde, e eu quero fazer a conexão de Maria com esta frase. Saúde e doença não são estados aleatórios num corpo específico, ou qualquer parte do corpo. Elas são, isso sim, expressão de uma vida inteira vivida. Vida essa que não pode ser compreendida isoladamente. Ela decorre de toda uma teia de circunstâncias, de relacionamentos, de acontecimentos e experiências. Ou seja, tudo aquilo que a gente vive afeta a nossa saúde ou nos leva a estados de doença. Tudo aquilo que a gente vive internamente e externamente. E nós estamos inseridos num mundo cheio de adversidades, cheio de problemas. E é difícil a gente manter esse estado de saúde em meio a circunstâncias, a relacionamentos, a acontecimentos e experiências tão diversos. Eu fiz uma breve pesquisa sobre os principais, os grandes problemas da humanidade, claro que vocês conhecem, mas só para lembrar aqui alguns. A gente vive problemas relacionados à desinformação. Quanto mais acesso, né, à informação, parece que mais a gente se desinforma porque não sabe para onde olhar. A polarização social, então a gente sempre uma divisão, sempre dualidade. Mudanças climáticas e degradação ambiental, fome e insegurança alimentar. É muito curioso porque a insegurança alimentar é um tema tão forte. Nós temos mais problemas com obesidade do que com a fome especificamente. O dobro de pessoas morrem por causa de obesidade. Então, isso tem a ver com insegurança alimentar. Nós temos acesso a alimentos de qualidade, mas a vida agitada, fast food, né, a vida de muito estresse, acaba levando a uma alimentação inadequada. Crise de água potável, crise energética, esgotamento de recursos, conflitos armados e tensões geopolíticas, saúde mental e doenças crônicas. Só neste primeiro semestre nós temos 550 mil suicídios. Além do avanço descontrolado da inteligência artificial, que assusta muitas pessoas. Então, nós vivemos em meio a tudo isso. E todas essas coisas nos afetam. Porque o nosso corpo o nosso estado de saúde e de doença é afetado por todas essas circunstâncias e inter-relações. Se a gente olha para Maria, a gente consegue encontrar auxílio em todas essas questões. Maria como um símbolo de discernimento e silêncio interior. A gente olha para o mundo lá fora e percebe polarização. E aí? Em quem acreditar? Silêncio interior é uma ótima forma de lidar com isso.
A gente não precisa buscar tanta informação nos noticiários. A gente pode ouvir um pouco mais a voz do nosso coração. Maria nos ensinou isso. Quando a gente fala de recursos escassos, né, a gente está falando de crise energética, crise de água, a própria questão da insegurança alimentar, ela é a mãe da criação. Se a gente pensar no nosso planeta Terra como uma grande mãe, a gente tem ali um pouco mais de cuidado com todos esses recursos, um pouco mais de zelo com todos esses recursos. A solidariedade que ela apresenta, a vida e graça. Quando a gente pensa em conflitos, né, em guerras, a gente pode lembrar da paz que ela sempre trazia. O consolo dos aflitos, a simplicidade e cuidado, e lembrar que ela é a guardiã da humanidade. Então, por que falar de Maria? Para a gente lembrar de todas essas coisas. Nós temos um grande exemplo, nós temos um grande símbolo. Se a gente quer pensar em saúde, a gente precisa resgatar esse símbolo em nós. Porque nós estamos imersos a tudo isso. Mas como a gente pode se blindar? É ter um símbolo forte em nós. Um símbolo que nos lembra de todas essas características. Um símbolo que nos fortalece, nos enche de fé e de esperança. Esse é um grande recado que Maria nos traz. Era uma introdução para a gente contextualizar a importância deste tema. E aqui começa, né, vou contar um pouquinho dessa história que vocês conhecem, mas eu quero resgatar aqui algumas passagens. Quando ela recebe, então, nós vamos entender tudo isso simbolicamente, né? Dentro da passagem bíblica, né, dentro do Evangelho de Lucas, está relatado que Maria recebe o anjo, então, que vem anunciar para ela que ela será mãe de Jesus, que terá um grande papel, né, na humanidade, será o grande mestre da humanidade. Maria, ela não tem qualquer dúvida, ela diz imediatamente: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quantas vezes a gente, quando está realizando os nossos trabalhos aqui na casa e em outros lugares também, a gente se coloca nessa posição: estou a serviço. Estou a serviço. E é algo tão importante, né? Eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem vem dela. Aqui está a serva do Senhor. Estamos a serviço desta grande obra. Estamos a serviço aqui desta obra da Casa Espírita. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Este momento foi um momento de grande confiança. Maria sabia o que estava por vir. Ela sabia do desafio que era, né, a mulher passar por uma situação assim, numa época que a sociedade recriminava bastante. As mulheres não tinham voz. Se hoje a gente tem ainda, busca um espaço, naquela época ainda muito mais difícil. Ela sabia de todas as dificuldades. Imagine a responsabilidade. Mas ela se colocou a serviço. Aqui está a serva do Senhor. No livro A Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, cita que Maria é um espírito de elevada envergadura moral, escolhida para ser mãe do Cristo. Vocês imaginam o que é isso? Escolhida para ser mãe do Cristo? Ainda cita: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Há uma outra parte da história também que diz que Ana, mãe de Maria, ela tinha dificuldade para engravidar
E ela rogava a Deus, ela pedia a Deus em suas orações para que ela pudesse ter um filho ou uma filha. E ela foi agraciada. Ela recebeu também o anjo e disse a ela que ela teria uma filha e que esta filha seria uma serva de Deus. Então esta é uma passagem, né, de evangelhos apócrifos, não está na Bíblia, mas é uma história também que é anterior, né, a este convite a Maria. Ou seja, por essa história dá para a gente perceber que ela foi enviada para cumprir essa missão. E a gente sabe que é muito provável que isso tenha acontecido mesmo, que ela recebeu essa preparação. Porque a gente já ouviu, a gente conhece tantos relatos, né, de que a vibração, a energia de Jesus Cristo era algo tão potente que era possível sentir a quilômetros de distância. Imagina uma mãe gerar um ser com essa força, com essa potência. Ela tem que estar num nível muito parecido para dar conta de fazer isso. Então Maria vem preparada para essa missão. Ela é um espírito escolhido por Deus para cumprir essa grande missão. Um espírito de elevada envergadura moral, escolhida para ser mãe do Cristo. Uma grande tarefa. E ao longo da vida ela vai demonstrando e cultivando essas virtudes. Também no livro aqui, Religião dos Espíritos, cita que humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Sabedoria aí. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande, prestigiosa perante Deus. A gente tem aqui características que vão de um polo a outro, que Maria transita entre a humildade e a sabedoria, entre a fragilidade, a doçura de uma flor e a dureza, a resistência de um diamante. Tesouros incorruptíveis do coração, ela sentia. Mais para frente a gente tem ali citações do amor incondicional que Maria demonstrava. Ela era grande e prestigiosa perante Deus. E então, ela, né, ao longo da vida de Cristo, ela passa, né, por vários desafios ali, sabendo do destino, né, o que viria a acontecer, sempre firme, apoiando naquilo que ela podia, né, ele tinha uma missão muito clara e ela exercia o papel de mãe, porque ele precisava ter a liberdade para seguir e fazer o que era necessário. Imaginem essa mãe, sabendo do que iria acontecer, manter-se no papel de mãe, confiar no que precisava vir, era realmente uma tarefa que exigia, né, grandes virtudes. E a maternidade, para Maria, ela veio como uma grande missão. Nós que somos mães, né, que estamos aqui, sabemos da responsabilidade de cuidar de um filho, né, de uma filha. E Maria teve essa grande missão, não só como mãe de Jesus, mas como mãe espiritual da humanidade. Aqui, esta passagem, né, está no Evangelho de João, já é o momento simbólico da crucificação de Jesus Cristo. E neste momento, né, de grande sofrimento, Maria se mantinha ali ao pé da cruz. João era um discípulo muito próximo de Jesus e se manteve ali também, um apoiando o outro. E Jesus, naquele momento de grande sofrimento, vendo ali sua mãe,
E o discípulo a quem ele amava, né, e que este discípulo estava ali presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse a João: eis aí a tua mãe. Esse momento também, mais uma vez, muito simbólico, porque João era um discípulo, e um discípulo muito próximo, né? E que tinha ali também o papel de disseminar os ensinamentos de Jesus Cristo. E ela, a grande mãe, que recebe João como teu próprio filho. E o João, então, Jesus declara a ele: a tua mãe. Qual o símbolo que a gente pode trazer desta fala de Jesus? Maria assumindo mais uma vez esta missão de maternidade, não mais de Jesus, mas de toda a humanidade, de todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. O João, como um discípulo, como aquele que é encarregado de levar a palavra, recebe Maria como tua mãe. Assim, todos nós recebemos Maria como nossa mãe. Somos todos filhos e filhas de Maria. Aqui a gente tem uma obra que é bastante conhecida, de Michelangelo, né? De um momento de muita dor. Vocês podem tirar as próprias conclusões, né, dessa imagem, o que ela traz para vocês. Eu só quero ressaltar um aspecto aqui, que mesmo com um grande sofrimento, a face de Maria nesta obra não é uma face de desespero, não é uma face de grande tristeza, é uma face que também pode ser vista como uma esperança, porque tem algo muito maior por vir. E esta frase do próprio Michelangelo, né, o verdadeiro trabalho de arte é apenas uma sombra da perfeição divina. Se a gente encara toda essa passagem como um símbolo, a gente vai perceber que este símbolo, ele é apenas um fragmento de toda a perfeição divina. Esta história vem para nos trazer e nos chamar a atenção de alguns pontos fundamentais, e que nós estamos falando de fragmentos da grande perfeição divina. Por isso que a gente não esgota um símbolo. Por mais que a gente fale de Maria, por mais que a gente fale de Jesus Cristo, a gente só está falando de partes. Nós não temos nem capacidade para conhecer toda a dimensão que Maria e Jesus Cristo representam dentro da perfeição divina. Então, o artista, ele faz a obra, mas ele também reconhece. É apenas uma sombra, um fragmento da perfeição divina, da nossa Maria como grande mãe da humanidade. Tudo bem por enquanto? Vocês conhecem o livro Boa Nova, do Chico Xavier? Esse livro é maravilhoso. Capítulo 30, o último capítulo do livro, ele é específico sobre Maria. Recomendo fortemente que vocês leiam. Tem ele em PDF, né? Então é fácil de baixar na internet. E vejam o nome do livro, Boa Nova. E ele termina falando sobre Maria. Eu acho isso tão bonito, porque aqui, né, foi pelo espírito de Humberto de Campos, mas nós já tivemos também citação do Emmanuel, e eles conhecem essa história de uma perspectiva diferente da que a gente é capaz de conhecer, né, e eles trazem isso para a gente.
Então, mostrando, né, a força que esse símbolo tem, a força e que a gente só conhece parte disso. E queira Deus que um dia a gente tenha capacidade de conhecer um pouco mais. Mãe Santíssima, depois da morte depois desse momento da crucificação, né, de Jesus Cristo, e a Maria volta para Betânia, ela vai ficar com seus familiares, isso conforme, né, conta a história, e essa citação está no livro Boa Nova. Ela volta então para sua cidade, João também volta para disseminar os conhecimentos, tudo que ele aprendeu com Jesus Cristo, para trazer, né, esta boa nova. Eles então se separam por um tempo, cada um seguindo ali os seus próprios passos, mas chega um momento que João convida Maria para estar com ele, para voltar, né, e ir para Éfeso, que é a cidade que ele está morando, que ali ele está trabalhando bastante, né, as pessoas já estão ali interessadas em ouvir sobre os ensinamentos do Cristo, e Maria, então, vai para lá para ajudá-lo neste trabalho. E aqui no livro conta que as pessoas, quando souberam que Maria estava lá, elas queriam estar perto. Que eles faziam assembleias, que eles se reuniam em lugares assim, à beira do rio, em lugares sempre muito bonitos, né? E que contavam histórias do Cristo, que falavam sobre ele. E essa notícia foi se espalhando e cada vez mais pessoas iam até ali. Maria fazia mais o trabalho ali, regional, e João se deslocava, ia para mais lugares. E ela ficava muitas vezes sozinha ali, fazendo o trabalho dela. E chegavam muitas pessoas pedindo ajuda. E esta casa deles passou a ser conhecida como Casa da Santíssima. E ela, como sempre acolhia, chegavam pessoas doentes, né, mendigos e tal, e pediam o auxílio dela e sempre encontravam auxílio. Até que um dia um deles, né, a chamou então de Santíssima. Foi buscar ajuda e a chamou de Santíssima. A partir de então, a casa passou a ser chamada de Casa da Santíssima, a notícia se espalhou e muitas mais pessoas passou a visitar esta casa. Tem uma citação que eu achei muito bonita, que diz o seguinte: chega um desses aflitos, né, buscando o consolo de Maria, minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Quem de nós nunca se sentiu assim, né? Dentro daquele contexto que eu fiz anteriormente, a gente vive num mundo de grandes problemas, com grandes dificuldades e complexidades, e somos afetados por tudo isso, né? Então, quantas vezes nós já passamos por isso? Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviando o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Mais uma vez aqui a ênfase, espírito maternal. O que é um espírito maternal? Quando a gente ouve falar de espírito maternal, o que nos remete? Aquilo que é maternal, para mim é muito fácil de pensar no espírito maternal, né? Porque eu exerço a maternidade, então, e acredito que para todas as mulheres que vivem isso seja fácil de pensar no espírito maternal. Nós estamos falando de algo que nutre, de algo que cuida, de algo que zela pelo bem-estar, né, que cuida para que este ser cresça em amor, em graça. Nós estamos falando da maternidade como uma geração de vida nova, em graça e luz. E Maria então diz a ele, isso também passa. Vocês conhecem
essa frase, né? Chico Xavier já contou algumas vezes, né? Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E acho que é nesse livro mesmo que diz que Chico Xavier pediu, em algum momento, em oração, ele pediu que, acho que a referência foi até Bezerra de Menezes, que buscasse, porque Bezerra de Menezes é contado em um dos livros, eu acho que é neste daqui, ó. Esse livro também é de Chico Xavier, psicografado, né, e escrito aqui pelo Chico Xavier e da Ivone Amaral aqui. Fala que Bezerra de Menezes recebeu uma honra de Maria. E aí Chico Xavier pede para Bezerra de Menezes que uma palavra de Maria para ele. E aí Maria fala para ele, isso passa. E ele repetiu essa história, né? Tantas vezes. Isso passa. A alegria passa, a tristeza passa. Mas o que não passa, o reino de Deus não passa. Então, o que a gente pode tirar deste ensinamento aqui, né? Quantas vezes a gente passa por provas, se sente abandonado, se sente numa escuridão completa. Isso passa. Mas tem algo que é maior do que nós, que não passa. Tem algo que é maior do que nós, que é verdadeiro, que é aquilo que nos fortalece, que faz a gente seguir, né, os nossos passos no caminho do bem, porque a gente sabe que é maior do que as circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Circunstâncias que muitas vezes nós mesmos criamos. Isso passa. Isso passa. O reino de Deus não. Seguindo, essa história, ela é muito bonita. Ontem eu até li para o Mário, eu falei assim, poxa, ele me perguntou, você vai ler lá? Eu falei, acho que eu nem dou conta de ler, porque ela vai tomando a gente, assim. Por isso eu recomendo que vocês leiam o capítulo, que toma de emoção. Então, Maria estava bastante acostumada, né? Eu vou tentar relatar um pouquinho da história que é contada lá, no livro Boa Nova. Ela recebia muitas pessoas para que ela pudesse cuidar dessas pessoas, né? Para que ela pudesse auxiliar, porque a notícia corria e ela sempre muito amorosa, e inclusive as pessoas recebiam graças, elas recebiam cura. No livro não fala exatamente o termo, mas as pessoas eram agraciadas, né? Então, é possível a gente interpretar também que eles recebiam essa graça também da cura. E a Maria soube que muito próximo ali de onde eles viviam, a situação se tornava mais crítica em termos de perseguição aos seguidores de Cristo. Eles estavam morrendo por causa da fé em Cristo. E a gente sabe, né, ao longo da história, muitas vezes isso aconteceu, até hoje acontece. E ela, muito tocada por aquela situação, ela entra em prece, né, pedindo alívio para todas essas pessoas que estavam passando por aquela aflição pela fé em Cristo, pela fé em seu Filho, que deixou tantos ensinamentos, né, tanta esperança, e ali todas aquelas pessoas passando por isso. Ela entra em prece. Passado um tempo, ela recebe uma visita, chega mais uma pessoa, que no momento ela não sabia quem era, achou que fosse mais um mendigo pedindo, né, que ela já estava habituada a cuidar, mas essa pessoa se dirige a ela, né, como mãe, e ela percebe, quando escuta falar a primeira frase, ela percebe que ali tinha algo de conhecido, né, que aquele som era
familiar. E essa pessoa, então, se aproxima mais e traz consolo a ela, porque ela pediu em prece, né, por todas aquelas pessoas que estavam sofrendo, e traz consolo a ela. Ela achou diferente, ela falou, puxa, normalmente as pessoas vêm aqui para que eu ajude, e agora eu estou sendo confortada também. E aí ela vai percebendo de quem estava ali na frente dela. E Jesus, então, diz a ela, minha mãe, venha aos meus braços. Ela é tocada de grande emoção. E ela vê as mãos dele, no livro está dizendo que ela reconhece, né, as chagas na mão dele, fala, filho. E ele diz, sim, minha mãe, sou eu. Esse momento é um momento de grande emoção, que a gente lendo ali, não tem como não imaginar a cena, né? E perceber toda essa vibração de amor e luz que acompanha este momento. E Jesus diz a ela, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Desde então, nós temos Maria como a rainha dos anjos. No reino de nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, a nossa rainha dos anjos, que está lá, zelando por todos nós. Em nenhum momento deixou de exercer a missão da maternidade. Reconhecida várias vezes, né? E essa passagem ela é muito significativa, porque é mais um reconhecimento à maternidade, à missão maternal que Maria tem. E aí, então Maria vai, né, depois de um tempo ela está ao lado, né, de Jesus, no reino de Deus, como rainha dos anjos. E Maria, então, dá vários sinais do trabalho dela. A gente sabe que, como um símbolo, ela aparece como Nossa Senhora, né? Nossa Senhora em diversas partes do mundo, ela vai dando sinais para que a humanidade acredite, né? Para que a humanidade se lembre de que há um cuidado maternal, de que há um cuidado divino, que é muito maior do que o que a gente conhece aqui. A gente passa por aflições, a gente passa por, às vezes, sensações de abandono, mas que elas são ilusórias, porque nós não estamos abandonados. E ela vai dando, então, vários sinais disso. E no livro Memórias de um Suicida, né, psicografado pela Ivone, tem passagens muito significativas sobre o trabalho de Maria, também chamada de a Rosa Mística de Nazaré, no mundo espiritual. A Rosa Mística, nós já tivemos aqui, às vezes, em alguns trabalhos de grupos, a gente recebe presenças que são tão amorosas e o cheiro de rosa se espalha. Né? Algumas pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de passar por esse momento. Cheiro de rosa, presente. Será que é a Rosa Mística? A gente talvez não saiba, mas a presença amorosa, ela chega até nós. Né? Então, neste livro a gente tem evidências deste trabalho de amorosidade, deste perfume que é exalado e que chega até nós. Então, no livro, Maria é retratada como a grande mãe da humanidade, que acolhe com ternura os espíritos em sofrimento. Eu trouxe para vocês o dado ali inicial, né, de problemas de saúde mental, saúde crônica, e a gente tem um grande número de pessoas com suicídio. E se a gente trouxer a palavra, o exemplo, o símbolo de Maria,
para todas essas pessoas que estão em sofrimento. Ela está lá, o livro Memórias de um Suicida retrata o trabalho dela, mas a gente pode também trabalhar isso aqui enquanto estamos vivos. O sofrimento passa. É difícil de lidar, mas passa. Nós temos exemplos, né? Nós temos uma mãe, né? Um símbolo maternal que está nos dizendo, confia, isso passa. E claro, né? Lembrando também, nos lembrando do silêncio, nos lembrando do serviço, nos lembrando da humildade, nos lembrando da caridade, nos lembrando da doçura e força ao mesmo tempo. Maria traz diversas virtudes que são exemplos que nos ajudam a caminhar acreditando que a fase difícil ela passa. Nós temos virtudes que nos auxiliam a viver isso. E aí, mais passagens no livro Memórias de um Suicida, trazendo Maria como a mãe compassiva. Uma citação lá do livro: Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, desce ao Vale dos Suicidas, envolta em luz, para recolher os mais desesperados e levá-los ao Hospital Esperança. Bezerra de Menezes, ele é reconhecido, né, como ele tem este papel importante, né, por causa da obra que ele realiza, não só aqui, mas certamente no mundo espiritual também. Então, traz esses desesperados para o tratamento e recuperação. Hospital Maria de Nazaré foi fundado sob a inspiração direta da Mãe de Jesus, que ali envia seus emissários para socorrer os que sofrem. Presença nas preces. Bastava que alguém clamasse por Maria com sinceridade e logo uma vibração de paz e esperança se fazia sentir. Estes são fragmentos do livro Memórias de um Suicida. Então, quem está contando, está vivendo, está vendo o trabalho de Maria de uma outra posição, que nós não temos condições de ver ainda. Mas nós também sabemos do trabalho dela aqui. Pela nossa fé, a gente reconhece, a gente sabe, né, da força que tem. Mas eu acho interessante trazer este ponto de vista, né, do lado espiritual, porque reforça para a gente, porque ela continua ativa, continua zelando, continua exercitando a maternagem, onde quer que ela esteja. Por isso, mãe da humanidade, de todos nós. Uma curiosidade, acho que eu não falei, mas neste livro, né, a gente tem aqui a imagem de Maria e segundo as psicografias, esse seria o retrato dela. É assim que ela aparece, né, nessas passagens, nos auxílios, nos tratamentos, é esta imagem que ela mostra. Como um símbolo, né, ela pode ter várias outras imagens. Um grande ensinamento que traz neste livro é que Maria não julga, ela não condena, apenas ama. A gente sabe, né, que a pessoa que passa pelos ensinamentos e a gente imagina o sofrimento de uma pessoa que comete o suicídio e a grande tormenta que deve ser, né, pós essa passagem. Maria não julga, não condena, não importa a ela qual foi o motivo que levou a pessoa a estar naquele estado, não importa, ela apenas ama. Por isso ela é chamada Rainha dos Anjos. E neste livro, então, a essência do papel de Maria é um espírito que representa o amor incondicional, a misericórdia e a esperança. Não importa. Amar incondicionalmente
é não esperar nada em troca, né? É amar mesmo quando você reconhece falhas neste ser que você ama. Mesmo assim você ama, porque reconhece nele alguém que tem ali, né, uma centelha divina. A misericórdia, porque sabe que aquilo passa. Nós estamos, às vezes, envolvidos em problemas, mas isso passa porque a nossa essência é centelha divina. Ela sabe disso. E a esperança de que essa centelha divina, ela vai se manifestar. E as intercorrências do mundo vão se desfazer. É um grande exemplo de fé, né? Digna da nossa Rainha dos Anjos. E nós podemos dizer... Maria nos dias de hoje, então a gente fiz essas passagens, né, do momento que ela foi conceber Jesus, do momento da crucificação dele, do momento que ela também vai estar no mundo espiritual. E o que a gente pode trazer para os dias de hoje? Maria como um grande símbolo de caridade, de fé e de esperança, reconhecida amplamente desta forma, né? Em termos também teológicos, Maria é reconhecida como um símbolo de caridade, fé e esperança. Caridade como um amor supremo. A fé, o confiar, e a esperança, perseverar nessa confiança. E é muito bonito porque uma coisa não existe sem a outra. Quem exerce a caridade sabe da importância da fé e da esperança. Quem tem fé sabe a importância da caridade e da esperança. Quem tem esperança sabe a importância da caridade e da fé. As três coisas estão juntas. Maria hoje. Este é um outro livro também. No final tem a citação dele. Eu acho bem bonita essa passagem também. Para começar a entender esse espírito puro, é necessário aprender a valorizar uma flor qualquer, modesta ou de rara beleza, que exala seu perfume silenciosamente e suaviza a feiura e os maus odores dos pântanos e monturos. Veja, nós estamos falando de um símbolo aqui. Também enfeitando os abismos e os recantos aparentemente abandonados ou inacessíveis. A força não a preocupa, a violência não a intimida, a desonestidade não a contamina, e ela tudo transforma para melhor e para o bem, com a sua beleza, suavidade e delicadeza. Muito maternal. Nada de mal lhe resiste à influência sutil, mas incontestável, porque por trás dela está a vontade de Deus, que encarregou a feminilidade de aperfeiçoar a rudeza e o empreendedorismo masculinos. Aqui tem uma referência, né, a feminino e masculino, e como as duas coisas precisam uma da outra, né? A feminilidade de uma forma mais sutil, mais delicada, mas também com um grande poder de criação, de maternar, de trazer a boa nova. E o masculino, sim, com esta força do empreendedorismo, mas a força de empreender também, de executar, mas que também precisa da suavidade trazida por aquilo que é feminino. E eu acho muito bonita essa passagem porque fala, né? Nada de mal lhe resiste à influência sutil e incontestável, porque por trás dela está a vontade de Deus. Quando ela recebe do anjo a notícia de que ela geraria, né, teria em seu ventre Jesus, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela está exercendo a vontade de Deus. Ela assumiu isso e ela prosseguiu por toda a sua vida, por toda a sua existência, executando a vontade de Deus. Por isso nenhuma influência, né, consegue sobressair. Por isso que nas nossas preces, quando a gente precisa de Maria, né, a gente roga a ela a tua presença, o auxílio vem, porque junto com ela
está a vontade de Deus. Ela representa esta grande vontade de Deus. Isso muda a nossa vibração, porque ela traz isso, ela traz essa mensagem forte. E a gente se conectando a ela, a gente muda, porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Somente numa fase mais avançada da evolução intelecto-moral é que a suavidade tem condições de exercer todo o seu poder. Fase essa em que estamos ingressando, passando a Terra a mundo de regeneração. Eu achei essa passagem muito importante. Ela está no livro Mãe Santíssima, Mãe Simbólica da Humanidade na Terra, Luiz Guilherme Marques. Esse livro também tem PDF, é um livro curtinho, acho que ele não tem 30 páginas. Livro muito bom também de se ler. Mas eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, olha, que ele está falando de uma evolução intelecto-moral. Nós estamos vivendo esta evolução. E para entender a doçura de Maria, para entender o papel de Maria, a gente ainda precisa avançar mais. Mas, de repente, a gente não tem tanto que entender. Enquanto esse entendimento não acontece, podemos sentir a presença dela. Podemos sentir como a vibração amorosa dela transforma o ambiente. Estamos passando para um mundo de regeneração e a presença feminina, ela é muito importante para trazer equilíbrio para um mundo tão forte no sentido masculino, né? Do empreender, do crescer, do ter indústrias, ter comércio, ter crescimento econômico e tudo mais. Este é um mundo muito empreendedor. Tem suas vantagens, mas nós precisamos equilibrar isso com a criação também, com as virtudes da fé, da esperança, da caridade, para também acolher as pessoas que sofrem. Nós estamos produzindo muito, mas também estamos produzindo muitos problemas. A degradação ambiental é um reflexo disso. Então, trazer um pouco desse olhar maternal é trazer um pouco de equilíbrio para este mundo que está muito tendencioso apenas para o lado material. É trazer a doçura do espírito da mãe da humanidade também para os nossos dias. Este é o mundo de regeneração. E pensando em Boa Nova, para a gente caminhar aqui para o final, esta imagem ela foi gerada aqui no aplicativo que tem inteligência artificial. Eu achei muito linda ela, porque ela refere-se a esta passagem do Apocalipse. O significado da palavra Apocalipse é revelação. O livro que eu citei do Chico Xavier, Boa Nova, é essa revelação. Né? Então a gente pode entender o Apocalipse também como uma boa nova. E tem uma referência que é lindíssima. Eu já cantei a música que tem esse trecho, eu sempre cantei essa música, eu acho maravilhosa. E como eu falei do símbolo, às vezes a gente nem se dá conta do tamanho que é. E cada vez eu vou percebendo um pouco mais, porque é assim que o símbolo funciona. A gente não tem a compreensão plena, mas a gente vai captando mais fragmentos. E lá diz o seguinte: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vocês conhecem essa passagem? Não? Alice não conhece. Apareceu no céu um grande sinal. O que isso pode dizer para a gente? Eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente levar isso no nosso coração, para a gente perceber como que isso nos toca. Muitos veem nessa figura uma representação espiritual de Maria de Nazaré. Então, mais um símbolo da nossa Mãe Divina. Símbolo da alma pura, iluminada, missionária, vestida de luz,
coroada de estrelas, ela representa a mãe universal, que mesmo entre dores e lutas, essa mãe está, a imagem ela está grávida também, seria um parto simbólico, continua protegida pela espiritualidade superior e envolvida em sua missão divina. Ela está grávida de quem? De uma nova geração. Ela está grávida de uma nova humanidade. Vejam, nós estamos falando de um símbolo, né? Não dá para a gente entender isso literalmente, né? Essa mulher cósmica fala de uma força do feminino divino, da maternidade espiritual e da fé inabalável. A coroa de 12 estrelas, como um símbolo, pode representar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos ou os 12 aspectos da virtude universal, sugerindo que esta mulher não é apenas Maria, mas também a consciência coletiva em busca da evolução. Nós estamos falando da revelação, da boa nova. A mulher vestida de sol, ela pode estar representando a consciência coletiva, a nossa consciência de cada um de nós, em busca da evolução para este mundo de regeneração que a gente tanto ouve falar dele. Esta mulher, ela pode estar simbolizando tudo isso. Este parto da nova humanidade. Nossa Mãe Divina. Eu finalizo aqui, então, que a vibração amorosa de Maria nos toque o coração e fortaleça nossos passos no caminho do bem. E para a gente encerrar, eu posso convidar para a gente fazer a oração? Vamos orar, Ave Maria, então, cada um no seu íntimo, vamos fazer um pequeno silêncio para a prece individual, e aí eu inicio. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado, André. Você quer fazer algum comentário? André, sim. Uma espectadora perguntando para você repetir qual foram os livros que você falou do Chico Xavier. Um deles era Boa Nova. Tá. Tem a Boa Nova, tem Memórias de um Suicida. E tem um outro também, agora eu não vou me lembrar, mas tem mais um do Chico Xavier. Opa. Boa Nova, este daqui. Boa Nova. Religião dos Espíritos. Certo. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu, André, muito obrigado. Obrigada. Vou tirar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês ouviram? Quer fazer alguma pergunta, André? Mundial. É muita coisa, né? É muita coisa. E para um semestre, né? Mundo. Uhum. É muita coisa. Em um semestre. É muita coisa. Por isso. Não, é porque a minha pesquisa foi nesse sentido, de os grandes problemas da humanidade, né? Mas esse dado é fácil de encontrar, para o Brasil é fácil, né? Os dados do... Isso. Eu quis trazer esse dado, né? Ele é chocante, né? Porque eu fiz a citação ali depois do livro Memórias de um Suicida, né? Então, assim, tem o trabalho de Maria lá, tem a assistência dela lá, mas eu acho que a gente precisa lembrar disso para que a gente trabalhe antes, para que a gente trabalhe aqui. Né? Tem pessoas que estão em sofrimento que às vezes
não conhecem, não sabem do que a gente já sabe. Não sabem que tem um auxílio aqui, que, gente, estudos, acho que as pesquisas estão avançando tanto, e isso é tão maravilhoso. Tem estudos comprovando, tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um núcleo de pesquisas em espiritualidade, a USP também tem, e eu vi um estudo recente, né, que mostrando que as pessoas que praticam algum tipo de religião, elas têm, eu não lembro exatamente, mas é em torno de 50% menos problemas de saúde, seja físico ou mental. Por quê? Porque estão envolvidas em atividades religiosas, não importa qual é. Né? Então, a gente conhece pessoas que estão precisando de auxílio. Por que, de repente, não estender a mão, né? Convidar para ouvir, para participar, para se envolver? Porque o serviço também, né? A primeira pessoa pode vir, aprender, conhecer, participar das palestras, né? Participar dos grupos de estudo, e depois tem tanto serviço a ser feito, mas no sentido de eu estou aqui a serviço de Deus, não porque é preciso trabalhar para fazer alguma coisa por alguém, é fazer por si mesmo. É estar a serviço, porque aquilo também é um conforto para a própria alma. Maria é um grande exemplo. Eis aqui a serva do Senhor. Então, isso é um grande exemplo de fé. Nós conhecemos pessoas que precisam de ajuda. E estender a mão sem julgar, simplesmente, né, com amor, para lembrar essa pessoa de que passa. Então, esse é um papel que todos nós podemos fazer. Todos nós nos deparamos com pessoas que estão passando por dificuldades e, às vezes, não têm noção de que ela acha que aquilo vai durar para a vida inteira. Às vezes, situações graves, todos passam, né? Todo mundo passa por isso, mas é aquela situação que é a virada, é o ponto, a chave para uma nova vida. Né? Vários de vocês sabem disso, já passaram, todos nós passamos por situações difíceis, mas que é a virada para uma nova vida, né? André, eu vi um estudo, não sei se não diz, né, na verdade, mas falando que o suicídio entre os médicos é muito grande, aí talvez seja para dar conta. Na verdade, eu estudo psicologia também. Eu fui me interessando bastante por essa área, então eu estou a psicologia e a psicossomática. Inclusive, eu fiz um estudo sobre o suicídio. E o que a gente pode dizer do que eu li, do que eu pesquisei sobre isso? Qualquer tentativa de encontrar causa, ela é frágil, isso, ela é frágil, porque é muito complexo, né? Então, podem ser muitos motivos. Agora, a gente também já sabe que uma vida com a espiritualidade nos ajuda a amenizar esses problemas. A espiritualidade no sentido de que a gente praticar algo que seja, né, relacionado à espiritualidade. Cada um escolhe a sua forma, a gente tem diversas religiões, todas elas têm seus benefícios. Então, estar próximo de algo que nos conecte a Deus, isso ajuda. As pessoas vivem melhor. 50% é um número muito grande. Muito grande. Então, em termos de causas de suicídio, a gente não tem confirmação do que é o principal motivo. Em termos de pesquisa, a gente não tem. Mas em termos dessa proximidade com a espiritualidade, a gente tem. Né? Então, isso é um recado muito positivo para a gente, de que não sei o que está causando aquilo, mas eu sei o que resolve. Eu sei o que ajuda, eu sei o que transforma, né? E é isso que transforma que a gente precisa buscar. É esta boa nova que é o nosso papel de anunciar e de viver. Né? Legal, né? Quando o André comentou sobre Ana, mãe de Maria, né? Eu lembrei de um palestrante que ele perguntou no passe. Ele comentou o seguinte, que 100 anos antes de Jesus vir, né,
já estavam preparando todo o trabalho dele aqui na Terra, né? Nesse planeta, né? Desde seus companheiros, enfim, todos, né? Então vocês imaginam, então, nada que ela falou é mentira, vamos dizer assim, tudo verdade. Então, porque se Ana, mãe de Maria, tinha essa dificuldade vamos falar português caminho, em engravidar, né? E ela teve a benevolência de ser mãe, né? Então, já estava sendo preparado para isso há 100 anos atrás, antes de Jesus vir, já existia esse planejamento, né? Então, eu quero hoje passar alguns recadinhos bem rapidinho para vocês. Hoje é o nosso segundo domingo do mês, então nós estamos aqui uma feirinha, todo segundo domingo ainda temos feirinha de verduras, né? Essas verduras, a Servente traz, ela cuida de uma chácara com verduras, né? E ela faz essa doação para casa e nós vendemos então aqui para você, para ajudar na despesa da casa. No caso da geada, que teve esses dias no frio, não está tendo muita diversidade de verduras. Eu já sei que ela conseguiu fazer só o almeirão e salsinha. Tá? Então a gente vai fazer um kitzinho, um almeirão e uma salsinha a R$8. Tá bom? Vai dar minha fora daqui a pouquinho. No próximo segundo domingo do mês que vem, ela já comentou com a gente que vai estar farta. Vai ter arroz, vai ter couve, vai ter alface, rúcula, né? Então, mas dessa vez eu vou ficar no dia. Dia 26/7 agora, o último sábado do mês, nós vamos ter a nossa festa aqui, que é a quadrilha, né? A nossa festa junina. Quem gosta de dançar uma quadrilha vai ter. Eu fui da Iverdade de dançar ano passado, deu uma frisada no joelho, do meu caindo fora assim. Mas, para quem gosta, vai ter quadrilha esse ano aqui, vai estar todo mundo aí no seguinte. Quem começa às 4 da tarde e vai até às 8h30 da noite. Os livros, eu tenho um livro aqui, da Dorothy, frequentadora aqui da casa. Esse livro aqui foi ela que fez, ela que escreveu, né? Então, se vocês tiverem interesse em ajudar a casa, ela doou esses livros para nós aqui na casa, a gente fazer uma venda aí, né? Também tudo para ajudar na parte financeira da casa. Então, quem tiver interesse, livro para mim na secretaria, é só procurar a Mariana aí depois, ok? Mais um recadinho, deixa eu ver aqui, senão eu anotar aqui, acaba esquecendo. É só isso aí. O Renato quer passar um recado para vocês a respeito de um trabalho que vai ser feito aqui, e um trabalho bem bacana mesmo que o Renato vai passar para vocês.